Esta matéria é muito importante para a tua formação teológica, lado espiritual. É como eu tenho dito, a verdadeira teologia, a verdadeira, é aquela que ensina a palavra de Deus a fundo e junto com os ensinamentos da palavra de Deus traz consigo também o poder de Deus, a graça, a unção. Então não dá para o curso de teologia ter só unção e não dá para ele só ter conhecimento. Nós precisamos deste equilíbrio, graça e conhecimento. Amém? Vocês até então, quando concluíram o primeiro módulo, que é composto de 5 matérias, né? Eu vou lembrar vocês aqui. A primeira, por interior. Segunda, a martiologia, a doutrina e a origem do pecado. A terceira, oração. 4, jejum. 5, louvor e adoração. Módulo devocional. Vocês aprenderam um pouco, se não dizer bastante, como aplicar o vosso devocional a Deus. O que é devocional? É uma comunhão diária, íntima, de respeito, temor e adoração ao Pai. Entramos no segundo módulo e eu vos avisei que do leite, da mamadeira, você haveria de entrar agora em um alimento mais sólido. Não era mais aquele mingauzinho que você estava acostumado a receber como alimento. Agora você estaria se alimentando de um arroz, um feijão, um bife, não é? Entrando em uma coisa um pouco mais sólida. Nós tivemos então 3 matérias do segundo módulo. Alguém lembra quais foram? Fisiologia. É que a gente está copiando, não vale. Isso aí não vale, irmão. Foi a fisiologia, né? Não, crente é esperto, né? Tá vendo como que é a situação? E ele leu assim, né? Ele leu aqui, ele mandou olhando para cá para ver se Estou falando colava. do público, né, apóstolo? Eles não estão vendo, né? Ah, é. Entendeu? Eclesiologia, doutrina, origem, história, fundamentos da igreja. Nós aprendemos redenção, salvação. A nossa última matéria, cristologia, não é? Nós entramos agora na matéria 4, Espírito Santo. E daqui para frente, desse módulo, as coisas começam a se apertar um pouquinho mais. Ok? Eu vou lhe falar uma coisa e entenda muito bem o que eu vou dizer. Se é que vocês me permitem ministrar a verdade ainda. Eu vou falar uma coisa para o bem de vocês. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Se eu disser assim, Bruno, você não podia estar sentado aí, nesta cadeira. Porque todo aquele que sentar nessa cadeira é o de morte. É justo o Bruno morrer agora? Não. Por quê? Ele não foi avisado. Ele não sabia. Ou seja, ele estava em um estado de inocência. É desconhecer o profundo de Deus. Ele não sabia. Agora, digamos que na aula passada, ele foi avisado. Nunca mais te assentes nessa cadeira. Se você se assentar aí, você vai morrer. E hoje ele está aqui, assentado na mesma cadeira. É justo se ele morrer? Por quê? Você já sabia. Já sabia, ou seja, consciência. Quanto mais vocês tiverem consciência das coisas de Deus, mente em outro lugar aqui. Quanto mais vocês tiverem consciência das coisas de Deus, 2 coisas do mundo espiritual sobrevêm sobre as vossas cabeças. Se você falhar, virá punição. E mais severa do que na vida dos outros, porque hoje você é consciente, querido. E se eu me santificar, você vai receber aquilo que as pessoas pregam, pensam que conhecem, na verdade não sabem o que é.
Se chama unção. Estou vos avisando estas coisas porque esta matéria vai fazer você pensar diferente quem é a terceira pessoa da Trindade. Vai fazer você firmar uma aliança com Deus, aliança nova, e vai aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Nós vamos estudar a fundo a sua importância, o que Ele está fazendo e principalmente o porquê Ele está dentro de nós. Há um ministério dado ao Espírito Santo. E qual é? Testificar. Testificar do quê? Quem pode me dizer? É? As obras. As obras, o que mais? Poste de cruz. É? O que mais? Ele veio testificar, mas testificar do quê? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim que ele nos avisaria das coisas que era bem puro. E eu pediria, eu estou sentindo para eu iria falar até do que tinha ouvido do Pai. O que mais? Testificar e tudo a promessa. Testificar da promessa. O que mais? A ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo. Gente, Obediência nossa, não palavra. cada dia que eu passo aqui ministrando aula para vocês, eu vejo quanto vocês são privilegiados. Quem está aqui desde o começo, levante a mão de novo. Tá. Já faz um pouquinho mais de um ano, não é? Nós já estamos juntos? Um pouquinho mais de um ano. E você ainda não chegou ao resultado, a importância, a soma total. Por que o Espírito Santo veio à Terra testificar? E testificar do quê? Então, em um ano de curso, você vai ouvir uma coisa que é tão simples, mas é o fundamento da nossa fé. Um dos fundamentos. Coisa que muita gente que não veio ou não está aqui ou não quis mais vir, porque a verdade de Deus incomoda. A presença de Deus é maravilhosa, mas quando Ele abre a boca e começa a nos dizer, há um choque térmico com a nossa alma e os nossos erros devem sair. Senão haverá paz dentro de nós. E poucas pessoas desconhecem. E eu quero começar desta forma, dando início à matéria do Espírito Santo. Ele veio para testificar aos homens o pecado, testificar do pecado, do juízo de Deus e da justiça de Deus. Eu disse que ele veio testificar do quê? Convencer o homem do pecado. O que mais? Juízo. Justiça. E justiça de Deus. Vocês perceberam que na missão do Espírito Santo, se pegarmos cada uma destas palavras e buscarmos, à luz de um bom dicionário, não é? O significado de cada uma destas palavras, a sua obra em nosso meio, a sua missão primária, principal, nós vamos descobrir que a sua atuação em nosso meio tem sido pouco notada. Que assim como você precisa de uma oportunidade de Deus na sua vida, o Espírito Santo também carece, princípio espiritual, legalidade, livre-arbítrio, de uma oportunidade sua.
E a igreja do presente século fechou as portas para que o Espírito Santo não pudesse testificar sobre o pecado, juízo e justiça. E eu não quero ser penoso nas palavras e explicar o porquê que ele está paralisado ou do lado de fora da igreja, porque você já sabe. Sabe ou não sabe, irmão? Você sabe, né? Ok? E se analisarmos a missão do Espírito Santo, eu não vou encontrar ali o Espírito Santo com uma cara de bobo, como muitas pessoas pensam. Eu não vou conseguir extrair aqui, embora ele também demonstre, mas na sua missão principal eu não consigo achar aqui uma palavra que nós utilizamos muito quando pecamos, conscientemente, chamada misericórdia, amor. Eu não estou encontrando. Aí você me diz, mas por quê? Porque a maior demonstração de amor que Deus poderia lhe dar, Ele já deu. Ele já lhe deu. Ele já demonstrou à igreja isso, entregando-se a si mesmo à morte de cruz, derramando todo o seu sangue para que a minha alma, a tua alma, fosse redimida. Então, provar que nos ama, ele já provou. Aí então, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, ele ascende aos céus, e desde os tempos da Mesopotâmia, veio do primeiro Deus Pai, até o profeta Malaquias, para convencer o homem com poder, rigor, e sinais e maravilhas. Passa-se os 400 anos de silêncio, Deus não fala na terra com nenhum profeta, inclusive na Palestina. Deus levanta para se cumprir a profecia do Isaías, o profeta, João Batista, ele quebra o silêncio de Deus, e ele começa agora a trazer o tempo da segunda pessoa da Trindade, aquele que virá pessoalmente. E ele foi a prova do amor de Deus por mim e por você. Mas quando ele ascende aos céus, entramos agora na era da graça. E ele nos enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, em sua missão, não vai perder tempo tentando provar o amor de Deus por mais ninguém. Porque Deus já fez isso. A missão dele na igreja é esta: convencer o homem do pecado, juízo e justiça. Ele pode sim apertar teu coração e mostrar que Deus te ama, pode. Mas eu estou dizendo que a missão principal do Espírito Santo é isso aqui, irmão. E como disse, colocaram o Espírito Santo para fora da igreja, fecharam as portas e não lhe deram oportunidade para exercer a sua função, que é convencer a igreja, o homem, do pecado, do juízo e justiça. Como é que ele convence? Primeira coisa, dando-lhe ouvidos. A terceira pessoa da Trindade, haja visto que apenas um Deus, é diferente do Deus Pai e Deus Filho. Estamos falando de um ser que é totalmente sensível. Todo poderoso, mas ainda assim sensível. Se ele olhar para você e ver que há uma certa rejeição dentro do teu coração, ele não vai se aproximar de você. Você precisa, não basta querer, você precisa demonstrar para ele, provar para ele que o quer, que o deseja, que o ama. De outra forma, ele não virá na sua vida, querido. Amém? Ele não virá na sua vida. Quando nós vemos uma manifestação dentro da igreja, Deus tomando a vida de um profeta para exortar. E quando tal profeta, analisemos, possui uma vida íntegra, e as palavras na boca dele, por mais duras que sejam, se encontram dentro deste livro,
Nunca critique, você pode morrer. É uma manifestação do Espírito Santo para convencer a igreja do pecado. Amém? E o Espírito de Deus, ele está tentando fazer isso. Só que está difícil, irmão, ele não está encontrando profeta. Juízo. Juízo. Eu percebi que ultimamente os melhores pregadores não se encontram dentro da igreja. Se encontram fora. Nos esquecemos de pregar o juízo. Sabe aquela coisa, Lucas 22 para frente? Ninguém prega. Nos esquecemos de pregar Mateus capítulo 24 em diante? Ninguém prega. Nos esquecemos de pregar Marcos 13 em diante? Ninguém prega. João 21, ninguém prega. Ou seja, vivemos em uma era cuja pregação do Evangelho não é mais inspirada pelo Espírito Santo. Porque se é inspirada pelo Espírito Santo, então a mensagem tem que ter isso aqui também. É uma clara evidência, uma lembrança que ele está trazendo à sua memória que tu estás nessa terra, mas você não faz parte dela. Enquanto você estiver aqui, vai ser fiel. Porque em breve, tudo isto que você pode tocar, apalpar, será destruído. Não ficará pedra por cima de pedras. Ele virá com poder buscar a sua igreja. Amém? Agora eu me preocupo muito porque o tipo da mensagem, diga-se de passagem, dizem por aí, é uma inspiração do Espírito Santo tremenda. E não é. Porque se anda pregando por aí, é um tipo de evangelho que, como árvore, teu símbolo na Bíblia são 3. De poder, árvore, águia e ovelha. Depois eu vou explicar o porquê. E um dos símbolos da árvore, nós vemos claramente que a árvore ela cria as suas raízes na terra. E se as suas raízes estiverem muito bem firmadas, pode vir qualquer tempestade que for, ela não vai cair. Só que, meu irmão, aprenda uma coisa. O tipo de evangelho que você anda pregando hoje em dia é um evangelho que está enraizando você na terra. E não nos céus. Ou seja, se pregarmos o juízo de Deus, damos essa oportunidade ao Espírito Santo, para que ele exerça o seu ministério claramente em nosso meio, é uma lembrança do que virá por vir, do que virá pela frente. Eu fiz uma coisa, uma igreja com 100 membros, 70% não vão gostar, 60% vão pensar em ir embora, 40% não voltam no próximo culto. Explique esses dados. Eu ouvi uma mensagem, eu falei ontem na igreja, se não me engano, no culto. Estava vendo uma mensagem do pastor Abílio Santana, depois coloca lá, peixe, pescador ou peixe, ou pescador, é o nome da mensagem. E ele estava num congresso missionário, eu vou falar aqui o nome, não é? Gideões da Última Hora, então é tido como o maior congresso da América Latina missionário, preparo para os futuros líderes. E é pregado que lá a verdade deve ser dita, não é assim? Só que quando o pastor Abílio Santana ele assume a tribuna e ele vai pregar uma mensagem contra a idolatria, ele prega isso, ele faz um juramento na mensagem, ele mostra um vídeo. Ao momento que ele vai falar contra, pregando a verdade de Deus contra a Aparecida, e ele vai contando a história dela. No meio da mensagem, o presidente do evento, ele se aproxima do pastor Abílio Santana, pede para ele abaixar o microfone, que ele quer falar uma coisa no ouvido dele. E sabe o que ele diz? Não pregue contra a idolatria aqui. Não fale mal dos católicos, porque eles são os nossos amigos e nós não queremos perdê-los. Aí eu lhe faço uma pergunta. É aquilo que tentaram, o ímpio tenta fazer isso, não é? Eu não sei se vocês assistiram o debate de ontem, que o pastor Silas Malafaia em frente do Gabi, o bicho pegou fogo lá, né? E eu daqui dando glória, foi forte.
O mundo tenta nos colocar contra a parede, dizendo que nós atacamos os outros. Não, nós atacamos o pecado dos outros, é diferente. Nós amamos o católico, agora compactuar com a idolatria e pregar que a idolatria não é tão séria e que não é pecado, aí você está com defeito. Um defeito espiritual muito grave. E um presidente de um congresso missionário daquela magnitude, daquele tamanho, manda o profeta de Deus calar a boca. É a mesma coisa que fazer isso aqui. Espírito Santo, não prega mais sobre o juízo. E eu penso assim, por exemplo, trabalho como mecânico. Se de repente, no meu ofício, porque esse é o meu ofício, minha missão, vamos lá, nenhum carro entra dentro da oficina, o que é que eu vou fazer? Vou baixar as portas. Não há sentido ser mecânico se não tem mais carro para arrumar. Talvez seja por isso, você já pensou que não tem tanta manifestação do Espírito Santo em nosso meio? Posso falar a verdade? Não está tendo muito motivo para ele permanecer dentro da igreja. Ele não pode fazer isso aqui? Se o homem não gosta de perder tempo, imagina Deus. Irmão, é estreito, né? Justiça. Você sabe o que o mundo mais espera de um crente? Você sabe? Justiça, honestidade, caráter. Você percebeu que ultimamente está difícil isso em nosso meio? E vou repetir novamente, ninguém está aqui para condenar sua alma ao fogo do inferno, não. Só que você não vai conseguir ser uma boa pessoa sem a ajuda do Espírito Santo. Então a única forma de ter uma mudança de vida é trazendo ele de volta. Mas trazer com poder. Não é isso que nós estamos vendo aí fora, não. Isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo está na jogada, meu irmão, ele bota para quebrar. É diferente. É assumir a realidade e falar, não estou bem, é isso mesmo, eu quero voltar aos princípios, eu quero uma comunhão com Deus. Mas ultimamente, querido, está difícil esse negócio aqui. Justiça. É aquela coisa, nós vivemos numa época, como eu vi alguns dias atrás, o pastor está na tribuna, então ele está pregando, irmã, você não pode pegar, não pode pecar contra Deus, o Senhor pode fulminar tua alma, Deus não aceita o dízimo da prostituição, isso aqui está errado, a Bíblia diz assim, diz isso e aquilo. Beleza, até que ele acertou. Aí no meio da igreja tem uma irmã que é atriz de filme pornográfico. Aí ela chega na frente do pastor, e Satanás é estratégico dele, como já vos disse, ele não mata por prazer. Antes de matar alguém por prazer, ele mata por estratégia. Ele é um ser inteligente. Não é tão besta como você pensa. Aí a nossa queridíssima irmã, e diga-se de passagem, quase foi ungida obreira, não é? Interessante esse negócio, né? Comprem os meus DVDs pornográficos porque eu quero ajudar na obra, né? Eu sou muito bondosa. Palmas para ela. Aí ela chega para o pastor com um pacote. E ela diz, pastor, está aqui. Eu fiz um filme recentemente e Deus tocou no meu coração. Não é? E está aqui. Aí o pastor que pregou isso aqui, porque a maior serve do Espírito Santo, a maior manifestação da presença do Espírito Santo é viver aquilo que você prega. É hora de manifestar a presença dele. Justiça! Aí ele, não tem ninguém vendo mesmo. Ninguém está. Então, amém. Mas só não fala para ninguém que tu ajudastes a igreja. Tá bom, pastor, pode deixar, porque Deus mandou mesmo. Amém, Deus mandou, glória a Deus. Aí eu faço a pergunta para você, cadê a justiça? Nós entramos naquela questão espiritual, eu vou ser chato novamente. Tem um congresso missionário dentro da igreja. Aí você que é obreiro, que fica lá na porta, o único que vai para o monte orar, o único que não dá desculpinha para Deus porque quer viajar ou quer dormir, porque é melhor do que vir fazer a obra.
O único que não para, quer dizer, você tem sido até então um homem de Deus. Aí nós temos 12 preletores. Nós chamamos todos os profetas da nação, que às vezes são prostitutos, adúlteros. Esse vídeo vai para a internet, eu quero que vá mesmo, pegue fogo do outro lado. Não estou nem aí. Adúlteros, picaretas da fé, empresários da fizeram mercadoria do altar de Deus. São chamados para pregar na congregação. E você, que se meteu a besta de ser homem de Deus, não tem oportunidade nenhuma. Isso é justiça? Isso é justiça, irmão? Nós vivemos em uma época, quero falar de igreja, que se alguém fizer uma fofoca contra a tua vida, há de você. Porque a maioria dos líderes não possui mais coragem para chamar o fofoqueiro, colocar do teu lado e falar para ele: me conta essa história de novo na frente dele. Aí, porque o dízimo dele é um pouquinho mais alto, a oferta dele é boa, ele presta o carro para o pastor, está tudo bem. Não vamos criar confusão do povo. E você acha que engana quem, Deus? Cadê a justiça? Eu tenho passeado em algumas igrejas aí, eu tenho ficado com nojo. Eu tenho percebido que, infelizmente, parece que só eu estou exercendo isso ao contrário, irmão. Nós temos, infelizmente, famílias que fazem parte do clero, da liderança. Quer dizer, o outro membrozinho, se pisar na bola, banco, castigo, é expulso da igreja. Aí o outro, porque é parente, é favorecido, é colocadinho de canto, mas não, coitadinho, vamos orar por ele. Orar por ele uma pinóia, rapaz. Cadê a justiça de Deus? Porque Deus falou que maldito será um homem que possuir uma balança com 2 pesos e 2 medidas. O tratamento é igual para você e para minha mãe. Não interessa quem você seja, a minha família é aquela que faz a vontade de Deus. É assim que deve ser. Mas está acontecendo dessa forma? Não. E o pior, pedimos justiça. Agora o Espírito Santo é bem-vindo. Vem, Espírito Santo. Porque eu te quero. Aí pedimos justiça. Deus, faça a justiça. Você está entendendo errado, meu irmão. Manifestação do Espírito Santo, você está entendendo errado. Você está entendendo errado. Você acha justo, querido? Alguns dias atrás eu fui chamado para participar de uma pilantragem. Aleluia. Para participar de uma rádio pirata. E calma que eu vou chegar lá no teu CD, calma que eu vou chegar no teu tênis, na tua camiseta, na tua correntinha. Calma, irmão, que hoje eu vim pegando fogo. Calma, nós vamos chegar lá. Aí, o que acontece? Me diga aí 3 ministérios de poder no Brasil, que agora eu vou falar. Daqui para frente, meu irmão, não tem mais nada. Fala um aí para mim. Universal. Outro. Assembleia de Deus. Não estou aqui para atacar a igreja nenhuma, estou aqui para falar a verdade. Fazer vida, mundial, o que mais? Renascer, falou, só por aí. Todas estas igrejas que você acabou de me dizer e me falar. A primeira aparição na rádio foi uma rádio pirata, tu sabia disso? Ai, apóstolo, ai meu Deus. Você sabia disso, querido? Fiz uma pergunta, você vai falar sim ou não? Não. Não? Aí o camarada... É óbvio, irmão, me dá uma rádio para pregar, uma rádio pirata, eu só preciso de 30 dias. Para você ver se eu não compro um templo próprio. Porque vai divulgar o trabalho, irmão. Não é mais isso não da questão, vamos aqui. Aí o camarada chega 20 anos depois. A Bíblia diz que se as primícias forem santas, toda a massa o é. Não é assim? Aí tudo bem, ele começa na rádio pirata, é baratinho, né, irmão? E vai atrapalhando a rádio, né? Gente honesta tá pagando, tudo direitinho, o cara lá achando que é. Não, Deus mandou, né? Aí 20 anos depois, ele bate no peito, arrogante do jeito que é, e diz assim: não, vem aqui, porque aqui somente nesta igreja tem profecia. Aí o outro diz: não, venha somente aqui nesta igreja porque tem cura. Aí o outro da outra igreja: não, vem aqui porque aqui só tem prosperidade. Aí o outro pensa: não, vem aqui porque somente aqui tem a justiça de Deus.
Não, nós somos prósperos, nós temos televisões, a mídia, nós temos rádio. Irmão, começando da forma errada, até eu, filhinho. Aí você acha justo pisar os pequenos porque você alcançou o posto maior da maneira errada, sem isso aqui? Aí eu me faço a pergunta: quem és tu, rapaz? Olha para o teu passado, já dizia o falecido Mussum, não é? Os Trapalhões, o teu passado te condena. Aí você quer aparecer, quer pagar de justo? A casinha que você construiu hoje, meu irmão, o alicerce pode estar podre. Então faz um favor, não taca pedra no telhado de vidro, porque o teu nem vidro tem. Perigoso isso. Aí eu pergunto, justiça de Deus, analisando tudo o que eu falei aqui, aonde está a atuação do Espírito Santo em nosso meio, verdadeiramente? Seja franco e honesto comigo, ou melhor, com você mesmo. Você não veio aqui para me ouvir, você veio aqui porque você quer mais de Deus. É diferente. E responda. Eu fico pensando, quando nós vamos abrir os nossos olhos? Quando é? Ele veio para testificar o homem do pecado, juízo, justiça. Deu para entender claramente a missão do Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos embora. Posso fazer uma pergunta? Você diz que quando a gente buscamos o Espírito Santo, quando a gente tem essas pilastras, né? Essas colunas, a gente recebe a unção de Deus. E às vezes eu estava perguntando, até falando com o Bruno esses dias, quando é que a gente sabe que a pessoa é ungido? Né? Aí eu fiz essa pergunta para mim mesmo, porque no sábado eu vi uma pregação, eu falei assim, mas como é que eu sei quando é ungido e quando não é? E aí hoje vem a palavra testificar, né? Quando você vê que não é Deus, cria uma dúvida, né? O Bruno falou isso para mim, quando é de Deus, Deus não deixa dúvida, né? É relativo, porque duvidaram de Jesus. É relativo. Então, sendo assim, como é que eu posso saber quando a pessoa não? É uma preocupação que não é sua por direito. Não, de ninguém aqui. E também, duvidar não é pecado. Depende. Se você abrir a boca para falar, porque você duvida e de repente não é aquilo que você pensa, você pode colher frutos do inferno. A única coisa que você pode fazer é ler bastante a palavra de Deus, obedecer cegamente, e quando tal pessoa pregar alguma coisa que for heresia, o Espírito de Deus em você, ele vai testificar na palavra. Esta é a única forma da tua resposta. Porque hoje em dia eu fico pensando, é engraçado, o cara não lê a Bíblia, ele tem 10 anos na igreja, nunca leu o livro de Gênesis, para não dizer a Bíblia inteira. Nunca leu, e ele quer julgar. O Espírito Santo nunca vai falar com você. Por isso eu vos ensinei, leiam a Bíblia, pelo amor de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Quem já começou, Deus abençoe, fique nessa força e termine a leitura. Quem não começou ainda, se preocupa não, está vendo destruição na tua vida, e quando vier pode ser tarde demais. Estou metendo medo em você, para ver se você acorda e começa a ler esse livro. Amém? Ok? É a única forma que o Espírito Santo pode explicar. Palavra. Só. Então vamos lá. Natureza do Espírito Santo.
matéria é engraçada porque nós vamos fazer uma anatomia do Espírito do Senhor e se houver de fato sinceridade dentro do seu coração, você vai ficar um pouquinho mais apaixonado por ele e tenho certeza disso. Através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa, com sua própria individualidade. Ele é uma pessoa divina como o Pai e o Filho. E foi enviado pelo Pai para levar os cristãos à íntima presença em comunhão com é aquilo que eu disse. Tudo isso aqui é para te levar para perto de Deus. Mas vamos falar uma coisa interessante. Você sabia que existem algumas seitas dentro do país? Por exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus acredita na natureza do Espírito Santo até a metade. Da metade para frente não acredita. Não acredita que ele batiza. Não acredita que ele derrama dons. Não acredita. Quer dizer, é muito mais fácil. Agora eu vou falar do que irado. Estou me perseguindo, aguenta agora. Quer dizer, não acredita que o Espírito Santo fala, mas forjar um falso testemunho? Acredita. Não, Deus usa assim, é mentira. Não é? Forjar uma prosperidade, não é? Pagar 15 mil reais lá para minha vizinha, né? Não sei o quê, como a ex-obreira da minha igreja, ela contar um testemunho falso. Não acredita, afinal de contas, né, irmão? O jeitinho brasileiro, né? Ô, apóstolo, eu fui uma vez lá na Universal lá, não sei se aqui tá falando, né? Lá na Grande Aula, na Zona Sul lá. E diga-se de passagem, sem contar, você tem muita igreja universal, tem muito pastor de lá que é homem de Deus. O meu problema é com a liderança. Entendeu? Mas tem muito pastor lá que ainda está se esforçando. E assim, né, tinha, na hora de expulsar os demônios lá, tinha um monte de criancinha lá, tudo aparentando estar endemoniada, mas acredito que, assim, ficou muito na cara que parecia que elas estavam sendo forçadas, parece que treinaram imitar um demônio, imitar que estava com o capeta no corpo. Pelo jeito, sabe, você via que não tinha autenticidade ali, que não era espírito que estava naquela, aquele monte de criança, aquele monte de criança, tudo lá com a mão para trás e fingia que se debatendo. Dava para perceber que parecia um teatro, entendeu? Quer dizer, ela olha, um teatro. Para uma criança. Não dá para julgar, mas então, entendeu? Mas é demais. Você tocou num assunto importante. Para uma criança ficar possuída pelo demônio, eu classifico esta idade até os 13 anos. Não me perguntem por que, se não tem aula de ocultismo, batalha espiritual, nós vamos se aprofundar. A matéria é Espírito Santo. Até os 13 anos. Até os 13 anos ela possui, dada por Deus, uma certa blindagem espiritual. A única forma desta criança, a probabilidade que é 1 em 1000, de ser possuída por uma entidade maligna, é se ela tiver sido consagrada em um pacto satânico de alto escalão pelo maior sacerdote, o líder dos bruxos do mundo. Ou seja, é 1 em 1000. É quase que impossível. Então, se nós vemos 3, 4, 5 crianças demorando a meu tempo. Então, entendeu? Então ele ficava assim, que a gente ia toda semana a mesma história. Entendeu? A demora nunca sai da pessoa, a pessoa vai lá, o outro culto já está de novo, Teve um de lá, um bispo de lá. Teve um bispo de lá que me perseguiu, disse que a igreja nova do pastoreio é do diabo. Disse que o bicho fez quase no sinal da cruz e repreendeu a igreja. Ele está repreendido. Tá ligado, obreiro? Tá ligado. O jeitão deles. Aí eu fiquei pensando, caramba, mas lá o demônio manifesta é uma vez só, passa ele nunca vai voltar. E lá na igreja do camarada, né, perguntaram para mim, mas bispo, por que os obreiros aqui, metade na sessão de sexta-feira é reunião? Cai no chão, capetado. Não, porque a igreja é tão de Deus que até o obreiro cai encapetado. Então fique com essa igreja de Deus para você, eu não quero para mim não. Caramba, o senhor está na obra, o obreiro que... A senhora é o obreiro, Pai do Senhor, aleluia, a palavra diz, né? Na hora da oração, caramba, é assustador, né? Um negócio preocupante. Vamos entrar numa questão forte agora. Ele é uma pessoa como um pai. Algumas igrejas, como eu havia dito, ou seitas no Brasil,
afirmam que o Espírito Santo, na verdade, não faz parte da Trindade como pessoa, apenas ele é uma força invisível. Ou seja, uma energia positiva para a Seixonoye é uma força ativa para os testemunhas de Jeová, ou uma irradiação, como eles dizem, poderosa, não é? Igreja dos Mormons, então é aquela coisa, menos um ser. E se analisarmos, a nossa igreja não está longe disso também. Num culto, na igreja, na oração, no monte, nas casas, já vi todo mundo dando glória ao Pai. Vocês já viram? Glória a Deus, Pai. Já ouviu? Quem já ouviu? Levante a mão. Ei, ponto. Tá salvo. Glória a Jesus. Alguém já ouviu aqui? Já? Já mesmo? Ei, tá salvo. Louvado seja o Espírito Santo. Quase nada, né? Você percebeu que ele é colocado de canto? Não lhe damos tanta reverência. Sabe por que nós não damos tanta reverência a ele? Porque no nosso subconsciente nós acreditamos, como dizia o velho Confúcio, que o Pai é maior que o Filho é maior que o Espírito Santo, que o Espírito Santo nunca será maior do que o Pai. A história é essa. Ocultamente, na nossa mente, nós vivemos uma filosofia errada e não sabíamos. Meu irmão, o Espírito Santo foi enviado para a igreja, ele está em nosso meio e nós não o glorificamos, nós não o exaltamos, nós não o amamos como ele merece, nós não o buscamos de forma correta. E somente ele pode testificar, tanto testificar do Pai, como trazer o poder sobre a tua vida. Porque é ele que preenche isto que você chama de corpo. E quando a unção do Espírito Santo transborda, ele vem na sua plenitude, você se torna um novo homem, uma nova mulher, como foi na vida de Saul. E junto com essa transformação, vem poder. Eu disse que vem poder, não força. A igreja hoje é forte. Abri minha boca como apóstolo de Jesus Cristo para dizer que a igreja é poderosa, de forma metafórica, a igreja atual, terrena, brasileira, que ela é poderosa. Não vou cometer esse erro. Não vou. Ela é forte, poderosa, está um pouquinho longe. Fala, Davi. Se a gente deixa de lado o Espírito Santo, e como nós três somos só, a nossa adoração não é recebida quando a gente fala glória a Deus, glória a Jesus? Boa pergunta. Vamos lá. Aqui eu sou apóstolo. Na oficina eu sou mecânico. Amém? Em casa, vamos colocar, eu sou um pai. Quer dizer, um único Márcio distinto em 3 afazeres, 3 ministérios, 3 missões. Ok? Você diz que me ama. Só que você me procura quando o teu carro quebra. Você nunca foi na minha casa tomar um café comigo e falar, poxa vida, apóstolo, eu senti tua falta. Se você for na minha casa e for na oficina, você vai encontrar o mesmo Márcio. Só que você vai ao encontro dele de maneira errada. Oh Pai, oh Filho e o Espírito Santo. Você está entendendo, irmão, o que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo passar? Amém? Por que glória a Jesus? Porque eu sei que o nome de Jesus é a senha que abre os tesouros do céu. Porém, no nome de Jesus, o milagre vai acontecer, porque é o que a Bíblia diz. Então nós fomos treinados dessa forma errada.
Se o Espírito Santo está de lá, é aquela velha história, irmão. A pessoa diz que me ama, mas só me procura quando o carro quer. Não vai na minha casa, não procura me ligar. Poxa, vamos ter uma comunhão aqui. Estou citando um exemplo para que você entenda. Quer dizer, me procurou? Me procurou. Mas foi da maneira certa? Da maneira correta? Não. Aí nós não entendemos o porquê muita coisa não acontece na nossa vida. É questão de jeito. Não é? Amém, gente? Diga glória ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo. Consegui, irmão, fazer aquilo que ninguém conseguiu. Aleluia. Aleluia. Deixa eu encerrar isso aqui para a gente poder. Agora quero ver o negócio pegar fogo aqui. Ele veio para nos levar até Deus. Como? Ele utiliza-se de algumas ferramentas. Inspiração. Uma delas, inspiração. Ou seja, você está na tua casa, aí de repente, assistindo televisão, vem uma propaganda, uma imagem linda da natureza e você viaja. Você se desconecta do planeta Terra. O Bruno faz muito isso. Aí, de repente, a tua mente, ela... Aí você fica pensando, meu Deus, que paisagem linda. Foi Deus quem fez, ninguém faz igual, somente Deus. Aquilo vai incendiando você por dentro, incendiando, e de repente você está com a vontade de orar, tão fraquinha. Aí você diz assim, eu vou orar. Aí você entra no teu quarto, fecha a porta, quando você começa a falar com Deus, aquela vontade aumentando, de repente você, recebe um dom de Deus, recebe poder, recebe unção. Deus visita você lá na tua casa. O que é isso? Inspiração. Uma das ferramentas que ele se utiliza para te levar até Deus. Outra ferramenta. Compaixão. Você errou e graças a Deus que o perdão Minerva, o único poderoso, depende do Pai, porque se depender do homem, tu está aflito. Não é? Você fez meleca, foi errado, você não quer justificar teu erro, você está... Não, fiz mesmo, errei, pisei na bola, me arrependo, eu não sei como eu vou consertar meu erro, mas eu estou arrependido, poxa vida. Todo mundo te abandona. Quem é que socorre? Aí o que ele faz? Somente o Espírito Santo leva o homem a sentir amor, como diz no Salmo 1. Pela palavra. Somente ele faz isso. E de repente você se arrepende, quer ler a Bíblia, quer orar, você quer tentar consertar o erro, você vai buscar a presença de Deus. Quem é que faz isso? O Espírito Santo, irmão. Compaixão. Ou seja, tudo que ele fizer por você, a finalidade é uma só. Deus. Venha receber os 7 Espíritos de Deus, porque dentro de 7 dias você vai fechar seu negócio, você vai comprar sua casa, você vai virar um empresário. Eu pego nesse ponto e tem gente que diz que eu sou o apóstolo da miséria. Eu prego um evangelho de miséria, que você tem que andar com o sapato rasgado mesmo, todo arrebentado, com um Fusca 3 cilindros, um vazando óleo, sem freio, todo lascado, não é? Tem que ter um cavalo magrinho lá no quintal da tua casa. Tem gente que diz que eu prego um evangelho de miséria. Não. Eu prego a verdadeira palavra. Você sabe disso, não sabe? Se buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é Deus que está falando, querido. Deus tem prosperidade para você. Ele quer que você ande com um carro novo, tem uma casa. Deus quer assim que você não ande com qualquer roupa, qualquer vestimenta. Ele quer o melhor, só que você tem que aprender uma coisa. Princípio do reino. Primeiro lugar, justiça e reino. Não é assim, não, porque o Espírito Santo ali vai. Caiu fora disso aqui, irmão. É outro Espírito, menos o Santo, tá? É outro espírito desse negócio aí. Diga. Se a pessoa fica, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Pai, glória
situação é que a pessoa não compreendeu a importância do Espírito Santo. Não compreende. E aquilo que você não compreende, você está suscetível à derrota. É complicado. Na época do Deus Pai, nós tínhamos 613 leis. Era um negócio, era muito pessoal, era característica, a faceta de Deus, Deus Pai. Na época de Jesus, era diferente. E na era do Espírito Santo? Você já parou para pensar? Na era do Espírito Santo? Como mudaram as coisas? Não é? Nós vamos para o intervalo, vou dar para vocês 5 minutinhos, tá bom? E quando a gente voltar, aí eu vou provar para você, na palavra de Deus, que o Espírito Santo está olhando para muita gente na igreja e está falando assim: cara, eu estou enjoado de você, cansei, desisto. Apóstolo, está amarrado. Está amarrado, irmão? Se amarra, o diabo solta. A escolha quem faz é você, não é Satanás, não. Aquele dia, essa história de destino é balela. Você tem um poder de escolha, está escolhendo errado por quê? Não é? Não se preocupa não, eu vou voltar. Se Deus tiver misericórdia da sua alma, se achar que ficou muito pesado ainda agora, eu vou parcelar em 2 vezes em juros, tá? A outra metade eu jogo para a próxima aula, para você brincar no shopping. Tá bom? E é isso aí.